Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Nayara, faço parte do grupo Âncora Santa e hoje eu vim compartilhar com vocês uma mensagem que Deus tem falado comigo, um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido. Bom, para começar, eu queria ler com vocês o livro de Salmos, capítulo 1. Na verdade, eu não vou ler todo, só vou tirar um versículo que é de onde eu vou caminhar durante toda essa mensagem. Bom, no Salmo de capítulo 1, fala um pouco sobre o que nós devemos fazer para ser felizes, né? Resumidamente é isso, porque ele fala feliz são as pessoas que não se deixam levar pelo conselho dos ímpios e tudo mais. Você pode abrir a sua Bíblia e meditar nesse capítulo sozinho e tudo. Mas o versículo que eu quero destacar hoje é o versículo 3. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão fruta no tempo certo e as suas folhas não murcham. Então, assim, essas pessoas que praticam tudo isso que o capítulo vem falando, que é não ouvir conselho dos ímpios, estar sempre diante do Senhor, estar sempre diante de Deus, se lavando, se purificando, que é o que o versículo fala, no final vão ser como pessoas, como árvores plantadas perto dos ribeiros de água. A árvore, se ela está plantada perto do ribeiro, perto da água, ela tem as folhas sempre verdes e os frutos são sempre na estação própria. Ela tem fruto na estação própria, ela não fica murcha, ela não vai morrer. Por quê? Porque ela está perto da fonte, perto da água. Então o Senhor nos adverte, nós devemos estar sempre perto dele, sempre perto dos ribeiros. E nesse mesmo contexto de água e de árvore, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 8, versículo 4, que começa a parábola do semeador. Então eu vou ler aqui rapidinho. Certo homem, a partir do verso 5, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comida pelos passarinhos. Outras sementes caíram em lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus continuou dizendo: quem quiser ouvir, ouça. Bom, todo mundo sabe que o processo natural de uma planta, para o crescimento, ela necessita não só da água, mas também ela necessita de estar em um lugar certo, em um lugar adequado, onde vai acontecer, para que essa planta floresça naturalmente como qualquer outra, como uma semente qualquer. Bom, trazendo para a nossa vida espiritual e remetendo ao versículo do Salmo 1, que a gente leu agora mesmo, nós entendemos que nós precisamos estar perto de Cristo, perto de Jesus, que é a fonte de água viva, que ele vai nos fornecer tudo aquilo que nós precisamos. Assim como a semente, como naturalmente ela precisa das energias solares, precisa dos nutrientes da terra e da água, enfim, para que ela possa crescer. Bom, em um processo, eu pesquisei um pouco, eu não sou agrônoma, não sei, né, processo de preparação de solo, semente e tudo. Mas eu pesquisei um pouco e eu vou falar com vocês sobre essa linha do nosso, como se fosse uma semente natural. A semente, antes dela ser plantada, ela precisa o solo em que essa semente vai ser plantada, ela precisa de uma preparação. Então, a palavra de Deus é a semente. A Bíblia é a semente, as coisas que a gente recebe que vem de Deus é a semente. Só que onde essa semente vai cair? Nós vimos na parábola do semeador que a semente que ele usou caiu em vários lugares. Então, a primeira semente, ela não floresceu.
porque ela caiu sobre o caminho. E veio os passarinhos e comeram a semente. E como ela estava exposta em cima da terra, a luz do sol queimou essa semente e ela não conseguiu florescer. A segunda semente, ela caiu no meio das pedras. Então, ela não tinha terra, ela não tinha como florescer, porque ela não tinha os meios suficientes para que isso acontecesse. A outra semente caiu no meio dos espinhos. Os espinhos, eles sufocaram essa semente, que fizeram-a morrer e também impediram o seu florescimento. E por fim, a última semente caiu em terra fértil, que foi aonde floresceu. Bom, como eu disse, a palavra de Deus é a semente. Nós recebemos essa semente e o que nós devemos fazer? O primeiro passo que eu coloquei aqui, que nós devemos fazer, é preparar o nosso coração. Eu vou falar do nosso coração como se fosse a terra que vai receber essa semente. Na preparação da terra natural nossa para plantar algo, é necessário alguns cuidados, que foi isso que eu pesquisei para trazer para vocês. A preparação de um solo para receber a semente. Não é simplesmente chegar e plantar. Esse solo precisa de alguns cuidados que vão fazer com que a garantia que essa semente floresça seja maior. Bom, a preparação da terra tem algumas etapas. A primeira etapa é a aração. A aração é a inversão das camadas de baixo do solo e das camadas de cima. Ou seja, as camadas que estão embaixo vêm para cima e as que estão em cima vão para baixo. Ok. Então, é como se fosse mexer nesse solo. É como se fosse mudar as coisas de lugar nesse solo. Essa aração, que pode ser feita de maneira manual ou maneira mecânica, né, que é com máquinas, a terra ela vai ser mexida. Então, aquilo que era não vai ser mais. Aquilo que estava em cima vai começar a estar embaixo. Aquilo que estava embaixo vai começar a ficar em cima. Trazendo para a nossa vida, quando a palavra de Deus entra nas nossas vidas, nós começamos a perceber algumas coisas que antes era natural e agora não vai ser mais. Algumas coisas que a gente fazia antes, que para nós era ok, tudo bem, não vão mais ser. Por quê? Porque a palavra de Deus vai começar a misturar as coisas, vai começar a mexer as coisas no lugar. Então, a primeira etapa da preparação do nosso solo para receber essa semente é a aração, é a mistura, é quando começa a mexer, é quando as coisas que estavam no lugar começam a sair. Então, começam a vir à tona outras coisas que nos mostram onde nós estamos errando, segundo a palavra de Deus. Porque se essa semente é a palavra de Deus, nós vamos segui-la, nós vamos fazer aquilo que ela nos manda, nos ordena. Então, nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdade, é a vida. Então, andando por essa linha de pensamento, nós vamos querer mexer as coisas de lugar para quê? Para colocar no lugar certo. Por quê? Porque a semente está entrando. E são critérios da semente para florescer. Então, a primeira etapa é a aração. É a inversão de coisas. É a primeira etapa. Ok. No livro de Salmos 139, fala assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, essa aração nós podemos remeter a essa ideia que é uma sondagem, que ele vai ver o que há de mal em nós para poder mudar de lugar. Bem como é mesmo a aração no processo natural de plantio, que é a inversão de solo. Deus vai entrar nas nossas vidas e ele vai começar a inverter as coisas. Esse é o primeiro passo para a preparação do solo. Ok. O segundo passo chama-se gradagem. A gradagem, na preparação do plantio natural, significa deixar plano a terra. No processo anterior, que era a aração, nós vimos que ele inverte as camadas, mexe as coisas de lugar. Então fica tudo muito bagunçado. Agora aqui, na gradagem, o processo é deixar plano. Então é alinhar, é endireitar. Quando a gente tira as coisas do lugar, a gente começa a perceber, como eu disse antes, aquilo que estava errado, nós vamos corrigir. Então, isso chama-se se alinhar, alinhar-se com Deus, entender os propósitos de Deus para a nossa vida e começar a caminhar em cima da linha que Ele traçou para nós. Isso é alinhar-se com Deus. É você entender que aquilo que você
fazia e que deixava Deus triste, que deixava o coração de Deus triste, você vai ter que abandonar para começar a se alinhar com Ele e andar segundo aquilo que Ele traçou para você. Alinhar-se com Deus. Então, veja, não é você traçar a sua própria linha e querer andar sobre ela. É você se render à linha que já estava traçada para a sua vida e começar a andar sobre a linha de Deus, sobre aquilo que Deus tem, sobre aquilo que Deus quer para você. Isso é alinhar-se. Então, esse processo, né, chama-se gradagem, que é na preparação do solo. É gradar-se, alinhar-se com Deus. Em Efésios 5:8 diz assim: antes vocês viviam na escuridão, mas agora vivem na luz. Então, antes você não sabia que mentir era errado, mas agora você permitiu que esse processo de preparação para receber aquilo que Deus pede em você, você conseguiu perceber que a mentira não está nesse processo. Então, você vai ter que abandonar a mentira para alinhar-se com Deus. Então, antes você vivia na escuridão, agora você é da luz. Agora você enxerga aquilo que te faz mal. Então, se aquilo faz mal para você, você vai deixar de fazer, porque você acredita que Deus é a verdade, que a palavra do Senhor é a verdade. Então, você vai abandonar a escuridão e viver na luz. Bom, então, quem conhece a luz, tem uma música da Lorena Chaves que fala isso. Quem não conhece a luz não sabe o que é escuridão. Então, se uma pessoa vive sempre na escuridão, ela não sabe o que é luz. Ela começa a enxergar, começa a entender o que é luz quando ela a conhece. Então, se você conhece a luz, não tem mais por que viver na escuridão. Quem conhece a luz não quer mais a escuridão, porque a luz é vida, a luz traz paz. Na escuridão, a gente acostuma a viver daquela forma, achando que é normal, mas não é. A luz mostra tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que está impuro, tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus. Então, quem não conhece a luz não sabe o que é escuridão. Antes você não conhecia, não sabia, agora você sabe, agora você foi trazido para a luz. Então, é necessário que algumas coisas que antes, é como numa mudança qualquer, ou quando você vai arrumar a casa e você muda as coisas de lugar, você arrasta o sofá da sua casa, você começa a enxergar sujeiras que antes você não via. Então, se você está enxergando aquela sujeira, é necessário que você tire aquilo. Então, quando as coisas mexem do lugar, você começa a ver aquilo que precisa ser mudado. Esse é o processo de gradagem. Bom, depois desses dois processos, né, que é a aração e a gradagem, tem mais um processo. Deixa eu achar aqui onde está o nome. Achei. Chama-se escarificação. Nome difícil, escarificação. Ok, depois desses dois processos, a terra está pronta para receber a semente. Mas ainda é necessário uma última etapa. Essa escarificação, ela é um processo de abrir o caminho para a semente entrar. Ou seja, são hastes de ferro, metal, que vão furar o solo para ele receber a semente. Porque se naturalmente eu chegar e jogar, mesmo que o solo esteja bom, eu chego e jogo a semente em cima dele, obviamente que a semente não vai florescer. Por quê? Porque o sol é demais, pode passar algum pássaro, como diz a parábola, e levar a semente. Enfim, é necessário que não somente você tenha a semente, mas que essa semente penetre, esteja dentro de você. Então, a escarificação é esse processo de abrir caminho para a semente entrar. Bom, quando Deus nos entrega a semente que é a palavra de Deus, que é aquilo que Ele tem para você, Ele confiou algo em suas mãos. Então, quando Deus ele confia algo em você, significa que a sua terra está boa para receber aquilo, que você tem capacidade para receber. Muitas vezes a gente recebe algum chamado de Deus, a gente recebe algo de Deus, só que a gente
pensa que não vai dar conta, que não vai conseguir. Mas se Deus está entregando, é porque Ele sabe que você já passou por esses 2 processos e Ele sabe que a sua terra está boa para receber aquilo. A sua terra está boa para receber aquela semente, o seu coração está bom para receber, você vai conseguir fazer. Então, como ele encorajou, né? Josué, ele disse, seja forte, você tem capacidade. Então, assim, quando você recebe algo de Deus, é porque Ele sabe que você pode fazer, Ele sabe das suas capacidades, Ele sabe do que você pode fazer com aquilo, por isso Ele te entrega. Então, quando Deus ele confia algo nas nossas mãos, significa que a nossa terra já está boa para receber aquela semente. Lá em Colossenses, cadê Colossenses? Aqui. No capítulo 2, versículo 7, está escrito assim, ó, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. Estejam enraizados. Aquela árvore lá do capítulo 1, que eu comentei primeiro, que está plantada perto dos ribeiros, ela está enraizada. O que significa isso? Ela está firme perto da fonte. Então, nada vai derrubar. Tudo que ela precisa, tudo que a árvore precisa, quem leva os nutrientes da água, do solo, tudo, é a raiz que leva para as folhas, é a raiz que leva para todo o resto da árvore, é através da raiz. Então, é muito importante esse processo de preparação do solo. É necessário entender que Deus ele entrega algo em nossas mãos, mas o mais importante é permanecer, é estar enraizado em Cristo. Porque, naturalmente, se uma árvore ela não está enraizada, se ela não tem uma raiz muito forte, o primeiro vento, a primeira tempestade vai derrubar aquela árvore. Então, é necessário que ela esteja enraizada em Cristo. Então, se o seu coração passou por esse processo de preparação para receber essa semente e a sua semente caiu em terra fértil e começou a florescer, é necessário que ela esteja enraizada. É necessário que você esteja enraizado em Cristo, se voltando a Cristo todos os dias, temendo a Deus, obedecendo às suas escrituras, entendendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, isso é tudo um processo. Além do processo de preparação do nosso coração, ainda tem mais o processo que é a gente continuar se purificando, continuar se guardando, continuar seguindo o que a Bíblia nos diz. Então, é necessário que a raiz de tudo esteja em Cristo. Em João 15, ele fala sobre permanecer, sobre a nossa permanência. Aquele que permanecer em mim e eu permanecerei nele. Então, assim, é necessário que a gente esteja todos os dias, em Apocalipse fala isso, todos os dias lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Porque é isso que nos purifica, é isso que nos mantém em pé, vivo. E a Bíblia, ela diz isso claramente, que Cristo é a água da vida, Ele é a fonte da água da vida. Então, o que deixa uma semente em pé, o que deixa uma árvore em pé é a água, que é a vida, que é Jesus. Então, todo esse processo que eu compartilhei com vocês é importante, mas o mais importante também é a gente se manter, é permanecer. Deus tem compartilhado muito comigo em relação à permanência, porque não tem como Deus trabalhar se você não permanece, não tem como Deus continuar a trabalhar na sua vida se você não permanece. A permanência, ela vai gerar cura nas nossas vidas, ela vai gerar fortalecimento, porque aos poucos ele vai trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado. E como naqueles processos que nós vimos antes atrás, quando mexe as coisas do lugar e a gente começa a enxergar as coisas que estão erradas na nossa vida, isso tudo é um processo, ele não termina. Porque aí, como alguém me disse uma vez, quanto mais você se aproxima da luz, mais você vai enxergar que você está sujo. Não há nada de bom em nós. A única coisa de bom em nós é Cristo. Então, se nós não estivermos em Cristo, nós não teremos nada bom. Então, o segredo, né? Tudo que nós precisamos é estar em Cristo, é estar enraizados nele, é permanecer, é deixar com que ele mude as coisas de lugar, é deixar com que ele entre com a sua luz
até mesmo nos quartos mais escuros da nossa vida. Há um tempo atrás, eu assisti um filme, né? Um filme de ficção e tudo, de super-herói, que tinha um personagem que ele não podia sair à luz do sol. Então, ele saía à luz do sol, o sol queimava tudo, o rosto, a pele, tudo dele. Então, ele tinha que sair com um monte de capuz, um monte de coisa, porque ele não suportava a luz do sol. E Deus começou a trabalhar isso no meu coração. Luz, luz, luz. Que área da sua vida a luz de Cristo ainda não entrou? Você tem medo da luz? Qual é a área que você prefere manter na escuridão? Não dá certo. Ou você é, ou você não é. Ou você está na luz, ou você está na escuridão. Aonde há luz, não existe trevas. Então, nós entendemos que o processo, até mesmo quando a gente recebe a semente, que é o chamado de Cristo, que é a vontade de Cristo, que é a palavra de Deus nas nossas vidas, mesmo depois que a gente recebe, é necessário que a gente continue permitindo que Deus trabalhe no nosso coração. Bom, então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aquilo que Deus está trabalhando comigo, aquilo que Deus tem falado comigo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam luz, que vocês permitam com que Deus ele comece essa preparação, sabe, no seu coração, ou que se você já permitiu, que você continue buscando, que você continue vindos todos os dias na fonte que é Cristo, buscando a vontade dele e permitindo a vontade de Cristo, né, nas nossas vidas, porque isso aceitar Cristo é o primeiro passo, mas depois disso ainda tem muitas outras coisas que a gente precisa aprender. Para finalizar, eu voltei aqui no Salmo 1 e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3, só para a gente finalizar esse áudio. Bom, ele diz assim, felizes são aqueles que não deixam se levar pelos caminhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que, plantadas perto de ribeiros de água, crescem e dão frutas no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Bom, esse é o salmo base da nossa meditação, e que Deus abençoe vocês e que vocês meditem na lei do Senhor de dia e de noite, para que assim Ele consiga trabalhar e te dê a vida eterna. Amém?